A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Somente aguardar mais 2 minutinhos. Alguém que já está no ar poderia, por gentileza, apenas confirmar que está me ouvindo? Ok, Everton, obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Gostaria de agradecer a presença. Meu nome é André, sou engenheiro de redes da empresa OL Tecnologia. Nós somos um parceiro Aruba de uma parceria muito sólida. A Aruba nos convidou para fazer a apresentação desse webinar. Estamos fazendo a apresentação no nome da Aruba. Qualquer dúvida que vocês tenham, o meu contato está aqui. Eu vou deixar o contato no final também. Vocês têm o meu e-mail, meu telefone, celular. Fiquem à vontade para questionar o que vocês precisarem, mesmo após o webinar, ok? A ideia desta apresentação é fazer uma apresentação de maneira simples para explicar o que está vindo aí com o novo Wi-Fi 6, né? Muita gente falando de Wi-Fi AX, Wi-Fi 6, então a nossa ideia é explicar de uma maneira simples o que a gente tem de benefícios, de ganhos e quais são as grandes novidades do Wi-Fi 6 em relação aos outros padrões de mercado. Como agenda, primeiro nós vamos começar com as tendências e desafios. O que são as tendências e desafios? São a motivação por trás do Wi-Fi 6. Então, um grupo de engenheiros do I3E se reúne constantemente, os desafios e as tendências de mercado são discutidas entre todos, e com esses desafios e tendências em mãos, eles vão fazer um novo desenho de um novo padrão. É importante dizer que a ideia por um novo padrão é sempre chegar ao máximo possível dessas novas tendências, mas não deixando os padrões antigos de lado. Então, o legado sempre é levado em consideração para que a transição possa ser de uma maneira gradativa e quem tem outros padrões não ficar sem as funcionalidades que já conhecemos. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho do Wi-Fi 6, Wi-Fi AX. Depois a diferença principal entre o AX e os últimos dois padrões, que são o N e o AC.
Depois vamos falar dos APs Aruba da linha X, que são a linha 500. A Aruba já tem uma linha com 4 access points, todos da linha 500. Então o AP que começa com o número 5, ele é um AP AX. E depois, por último, o que nós precisamos pensar do ponto de vista de rede cabeada ou da sua rede para estar pronto aí para essa migração para o Wi-Fi 6. Começando então com tendências e desafios. Como tendência, nós temos que o crescimento dos dispositivos ele é muito grande. Só em 2018, que foi o ano oficial do primeiro draft de lançamento do Wi-Fi 6, nós tivemos 20 bilhões de dispositivos vendidos, dispositivos que têm capacidade de conexão com Wi-Fi, independente de qual padrão, mas é um número muito expressivo, é um número mundial, mas é um número muito expressivo. E para 2019 nós teremos 30 bilhões do número geral de coisas conectadas no Wi-Fi. Chamamos de coisas porque normalmente a gente tem usuários, tem notebooks, mas nós temos também devices do tipo IoT que são denominados como coisas, um nome estranho, mas é muito por a gente não saber aquilo que está conectado. E o IoT, ele é o grande motivador por trás do Wi-Fi 6, tá? Se o Wi-Fi 6 tem um grande impulsionador, com certeza é o IoT, a gente já vai chegar nesse aspecto. Segundo ponto, diversidade de aplicações. Então, o crescimento de diversidade de aplicações, todos os dias temos novas aplicações, dentre elas crescendo muito a quantidade de tráfego de voz, vídeo e IoT. Temos um outro dado importante também, que até o ano de 2023 está projetado um crescimento de aproximadamente 45% do tráfego de vídeo anual. Então, ano a ano, a gente tem praticamente metade, praticamente 50% a mais do tráfego atual para vídeo. Isso embasa bastante a necessidade de uma conexão estável e com capacidade de tráfego para todo esse volume. Outro ponto que move aí também como desafio é a expectativa de crescimento dos usuários, né? Os usuários estão crescendo bastante e cada vez com menor tolerância a uma qualidade ruim. A gente sabe isso desde a nossa casa, que a primeira coisa que se percebe quando para um Netflix, por exemplo, é que a internet está ruim e todo mundo bota a culpa no Wi-Fi, né? Vamos reiniciar o roteador, o Wi-Fi não está funcionando, então isso já vem do nosso ambiente doméstico sendo trazido para o ambiente corporativo. Então, esse também é um desafio que foi levado em conta para a criação do novo padrão. E cada vez mais serviços dependentes de confiabilidade e cada vez mais serviços dependentes de uma segurança maior embasada na comunicação. Então, não só na criptografia dos dados sendo trocados entre access points e usuários, mas de segurança de uma forma geral. Vamos lá, então, falando um pouco de Wi-Fi 6, quais são as principais novidades? E eu digo que esse slide não está as principais, mas está a principal. Então, a principal novidade do Wi-Fi X é o seu novo modelo de multiplexação. Como eu disse no começo, a ideia não é entrar muito tecnicamente no bit-byte de como que a transmissão é feita, mas essa é uma novidade que não pode passar em branco, tá? Que é o OFDMA. A tradução de OFDMA é Orthogonal Frequency Division Multiple Access. O que isso quer dizer? Na prática, a gente tinha até o Wi-Fi 6 basicamente um hub sem fio. Então, pensamos como um Wi-Fi AX, um Wi-Fi N, um Wi-Fi G, como um hub que tem capacidade de trafegar dados unilateralmente. Então, um hub ele só pode falar ou ele só pode escutar ao mesmo tempo, e não as duas coisas. Isso difere muito do mundo da rede cabeada que conhecemos, que é uma rede full duplex, onde a gente tem o trânsito bilateral. No Wi-Fi, até o Wi-Fi 6 não, a gente só tinha capacidade de fazer uma coisa ao mesmo tempo, ou ouvir ou escutar. Sendo assim, isso já era uma grande dificuldade. Fora a dificuldade de não conseguirmos fazer as duas coisas ao mesmo tempo,
A multiplexação anterior, ela funcionava da seguinte maneira. Quando chegou a vez do usuário A falar, como que ele procedia? Ele mandava um pacote muito pequeno para o Access Point falando, eu preciso iniciar uma transmissão. O Access Point devolvia para ele um outro pacote falando, ok, o canal está livre e você pode transmitir. A partir daquele momento ele tinha um slot de tempo, ele usava esse slot e transmitia. Se ele estivesse transmitindo um arquivo muito pequeno, ele usava um slot de tempo que já era definido pelo padrão. E se ele tinha um arquivo maior, aí sim ele ocupava todo esse slot de tempo. Com isso, o que a gente tinha? A gente tinha que dados muito pequenos, como voz e IoT, que é o que a gente mais tem hoje em dia, ocupam um espaço de tempo muito grande, porque a janela dele chega, ele usa a janela para fazer uma transmissão pequena e a janela continua preenchida pelo aquele dado que ele não precisa enviar, porque o pacote dele é muito pequeno. Isso é o que acontecia com o Wi-Fi até o Wi-Fi AC. Com o Wi-Fi AX, o FDMA, essa aplicação, ela nos permite criar transmissões diferentes. Então, continuo tendo uma janela de transmissão, e nessa janela eu posso fazer uma divisão entre N dispositivos, e esses dispositivos podem ter cargas diferentes, tamanhos de pacotes diferentes, e com essa multiplexação a gente consegue utilizar o tempo de uma maneira melhor. Então a gente consegue pegar esse slot e aproveitar ele praticamente inteiro, com isso aumentando muito a eficiência e, além da eficiência, a quantidade de dados transmitidos em um mesmo momento. Tá? Isso é muito bom para Wi-Fi, para IoT e para pacotes pequenos. No AX, nós tivemos a grande novidade do MU-MIMO, que é o Multiple User MIMO. Continuamos com isso no Wi-Fi 6, só que ele foi aprimorado. Então, além do FDMA, nós temos o MIMO sendo aprimorado. No Wi-Fi AC, nós tínhamos a possibilidade de até 4 fluxos simultâneos, sendo que no Wi-Fi AX nós conseguimos até 8 fluxos simultâneos. Então, agora nós conseguimos com um único canal 8 fluxos simultâneos, todos esses fluxos encriptografado em cima de OFDMA. Então, os slots desses 8 fluxos são altamente customizáveis e o AP pode, com o usuário, negociar aquilo que está sendo trafegado, aquela aplicação que está sendo trafegada, e com isso termos fluxos sendo utilizados tanto no download quanto no upload, que é uma grande novidade do Wi-Fi 6, quanto a capacidade da gente utilizar todo esse slot de tempo. Então, a otimização do tráfego é muito grande com o Wi-Fi 6. Algumas características importantes de Wi-Fi AX ou Wi-Fi 6. Então, como eu mencionei, o FDMA para download e upload. Com isso a gente tem a maior capacidade de clientes, uma menor latência e uma eficiência muito grande em pacotes pequenos. Então aí a gente tem pelo menos 3 vezes a capacidade em comparação com o Wi-Fi 6. O MIMO, que agora ele trabalha em até 8 fluxos simultâneos, como eu comentei, o AC ele suporta até 4 fluxos simultâneos, então a gente tem o dobro da capacidade de fluxos simultâneos. Outra opção que foi criada também é o reuso espacial, ou a coloração do BSS. Esse é um dado muito técnico, mas de uma maneira simples, o que o BSS faz? O AP antigamente, ele precisava escutar toda a janela de transmissão para saber se aquele dado que estava sendo transmitido era para ele processar e encaminhar, ou se era um dado de um vizinho que estava utilizando o mesmo canal, por exemplo. Então, você tem na sua casa, por exemplo, um roteador utilizando o canal 1, o vizinho de cima está utilizando o canal 1 também. A potência do vizinho de cima é enxergado muito menor na sua casa, mas ela é uma potência que está interferindo diretamente no seu canal de transmissão. Então, até o AC, o roteador ele escutava todos esses pacotes do seu vizinho inteiros para tomar uma decisão se esse pacote era para ele fazer o processamento e o encaminhamento ou se era um pacote
de um vizinho que ele poderia fazer o descarte. Com essa funcionalidade, desculpem, logo no começo do pacote, no que a gente chama de preamble, vem uma marcação, como se fosse uma VLAN, para quem está acostumado com redes tradicionais, mas é uma marcação que no Wi-Fi a gente chama de cores, e que o AP sabe que o canal que ele escolheu para trabalhar com os usuários que ele está associado é uma cor vermelha, por exemplo. Qualquer outra cor de pacote que chega, logo na entrada do pacote, ele vê que o pacote não é para ele, ele já descarta. Com isso, ele tem uma eficiência muito maior do tempo de uso do rádio. Então, ele não fica processando pacotes que não é para ele. Tá? Outra novidade que a gente tem também é a modulação em 1024 QAM, então é uma modulação maior, então a gente consegue uma capacidade de dados maior, a gente consegue uma capacidade de 20% maior que o AC, e isso é muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que dos últimos padrões, se a gente vem ver o crescimento de A, B, G, N, AC e AX, o menor salto de throughput que tivemos foi entre a X e a C, justamente agora. Então, não é assustadora a diferença de throughput que você vai ver nos roteadores Wi-Fi 6. O que foi altamente trabalhado é a eficiência para que aquele throughput nominal que os roteadores sempre falavam possam cada vez mais chegar próximo de ser alcançados. O que isso quer dizer na prática? Até o Wi-Fi AC, nós tínhamos um ponto, pensando num canal estreito, no menor canal possível de transmissão, nós tínhamos até 866 megabits por segundo de throughput máximo podendo ser alcançado no AC. Só que veja que a gente tinha canais 2.4, canais 5 e um monte de gente conectada no mesmo AP, cada um com velocidades distintas, cada um utilizando aquele slot de tempo ineficiente que eu comentei, e fazendo uma transmissão não adequada, porque você estando longe do access point, você utilizava toda a sua potência para transmitir com uma velocidade muito baixa. Qual que é a ideia do Wi-Fi 6? Não é aumentar muito esse throughput de 800 MB, tanto que a gente foi de 866 para 1.2 GB num canal de 20 MHz. É muito pouco a diferença se você comparar, por exemplo, de um N para um AC, ou então muito mais ainda do G para o N. Mas a questão é que agora nós temos condições de realmente entregar esse throughput nominal. Então, tratando-se de um meio de acesso que a gente consegue fazer upload e download de maneira simultânea, que a gente consegue fazer o balanceamento de carga em 8 fluxos simultâneos, que a gente consegue pegar os pacotes e otimizar de acordo com a transmissão que deve ser feita. Com isso, a gente tem uma chance de alcançar muito maior a transmissão nominal. Então, era muito simples você pegar um device AC conectado num throughput muito elevado e fazer um teste de throughput, por exemplo, transferir um arquivo para um servidor de uma rede cabeada, e você vê que a taxa de transmissão era, por exemplo, 800 megabits por segundo, mas que na realidade a velocidade real de transmissão era 10, 15 megabits por segundo. Tudo isso por conta da baixa eficiência. Então, com o AX, a ideia é que a gente consiga minimizar todos esses impactos e fazer uma transmissão eficiente, entregando realmente o que o throughput fala que ele é. Então, nós conseguimos com o AX entregar definitivamente a experiência de uma rede cabeada na rede Wi-Fi. Outras novidades, então, é o tempo de espera na transmissão. Esse foi uma novidade que veio da rede de celulares, da rede 4G, que não tinha no Wi-Fi, e que é muito útil para dispositivos móveis e IoT, dispositivos que têm bateria interna, como o smartphone nosso. O que significa isso? Significa que antes, até o Wi-Fi AC, o dispositivo ele ficava o tempo todo que ele quisesse transmitir, o tempo todo ele ficava escutando o meio físico, o ar, e analisando. Agora está livre, eu vou pedir para o AP se eu posso ou não transmitir. Não estava livre, ele continuava a escuta. Não estava livre, ele continuava a escuta. Agora não. Agora, quando a associação entre o dispositivo e o AP é feita,
o AP já vai falar para o dispositivo qual que é a próxima janela de transmissão que ele vai ter. Então ele vai falar, olha, você pode ficar em modo repouso, daqui X milissegundos você pode acordar e fazer a sua transmissão. Com isso a gente tem uma eficiência de até 10 vezes a eficiência energética que a gente tinha anteriormente. E isso para dispositivos pequenos do tipo sensores é espetacular, porque ele é muito pequeno, ele tem uma bateria muito pequena, então ele conseguir ter uma eficiência energética muito melhor para a transmissão dos dados com a rede é essencial. Depois, um novo símbolo que também foi criado para melhorar a eficiência. Logo na sequência, outra novidade do Wi-Fi 6 é a largura de banda para os clientes. Então, até o Wi-Fi AC, nós podíamos escolher no Access Point diversas larguras de banda no canal. Então, a gente podia escolher 20, 40, 80, 160 MHz. Para o quê? Para ir acumulando canais. Então, por exemplo, o meu Access Point, ao invés de utilizar um único canal, eu utilizava vários canais ao mesmo tempo para ter um throughput muito elevado. Então, quando eu queria atingir altíssimas velocidades, eu fazia uma junção de canais e utilizava vários canais ao mesmo tempo. A ideia aqui é justamente ao contrário, a gente vai usar sempre um canal apenas, então com 20 MHz de largura. Com isso, a gente consegue otimizar o uso dos canais. Então, uma das grandes ideias por trás do Wi-Fi 6 é voltar a ter uma frequência de 2.4 eficiente. Então, o Wi-Fi 6 ele é eficiente nas duas frequências da mesma forma. E fazer com que os usuários fiquem sem ter escolha. Então, os usuários não precisam fazer nenhum tipo de negociação. Eles sabem e eles vão ser chipados com todo o seu hardware preparado para 20 MHz. Com isso, a gente consegue atingir até 1.2 GB no máximo, apesar de parecer não muito comparado com uma rede cabeada que pode chegar até 10 GB, mas lembre-se, a ideia do Wi-Fi X é eficiência. Então, do Wi-Fi 6, desculpe. A ideia é eficiência. Com isso, a gente quer chegar muito próximo do 1.2 GB e não falar que é 800 megas nominal e entregar 10, 15, 20 megas no máximo. Tá? E a última novidade para o Wi-Fi 6 é que existe uma opção de configuração nova que a gente consegue aumentar a distância de link ponto a ponto outdoor. Antes no Wi-Fi AC era de até 250 metros, agora a gente consegue chegar até 1 km de distância para um link outdoor. Aqui eu tenho um slide comparando o Wi-Fi AX com o Wi-Fi AC e o Wi-Fi N. Tá? Então vocês podem ver que o Wi-Fi N de 2008, Wi-Fi AC de 2012 e o Wi-Fi AX de 2018. Como eu comentei com vocês, a grande diferença é a eficiência. Então, nós tínhamos um alto throughput em 2008, um altíssimo throughput em 2012 e agora nós temos um throughput similar a 2012 com uma eficiência muito maior, para possibilitar ambientes de alta densidade. A palavra de Wi-Fi AX ele pode ser sempre comparado com eficiência e densidade. O objetivo é ter muitos usuários conectados no mesmo AP, todos eles com uma eficiência muito grande, com um throughput muito alto. Indo agora para Aruba. O que a Aruba tem de novidade dentro da linha AX? Tá? Tudo que falamos agora reflete ao padrão AX, então todos os fabricantes de roteadores e de devices para usuários finais são capazes de entregar tudo isso que a gente está falando, mas agora vem o diferencial entre o throughput, entre o hardware da Aruba e o que a Aruba pode entregar com essa linha de Wi-Fi 6. Tá? Então, primeiramente, do lado direito pode ser visto aí uma capacidade de até 4 vezes mais em ambientes densos. Como eu comentei, o grande objetivo por trás do Wi-Fi 6 é entregar um throughput realmente alto em um ambiente com muitos devices conectados. Tá? Então, tudo aquilo que a gente comentou de alta performance, o nosso AP vai entregar com OFDMA e MU-MIMO. Alta performance para AX, então todos esses pontos a gente vai falar nos próximos slides, que é Client Match para AX,
otimização baseado em inteligência artificial, tráfego inteligente com o APPRF, tudo isso nosso equipamento entrega de série, sem licenciamento. IoT também foi levado em consideração, então na linha AC, todos os access points eram embarcados com o chip Bluetooth versão 4, agora eles já são chip Bluetooth 5, que é um Bluetooth também pensado em eficiência energética. E a grande novidade para IoT é o Zigbee. Os nossos APs agora vêm com um gateway Zigbee embarcado de série. O Zigbee ele é uma transmissão, ele é um protocolo de transmissão muito parecido com o Bluetooth, mas criado pensando em sensores IoT. Então, sensores, por exemplo, catraca, sensores de temperatura, todos esses sensores IoT, grande parte deles estão vindo com o protocolo Zigbee. Então, com o AP Aruba, nós temos a condição de ter um elemento que faz a transição entre um mundo Zigbee e um mundo IP para a gente ter o que a gente chama de IoT e uma conectividade IP em todo o mundo num device que não tenha Wi-Fi, por exemplo. Nós temos também a parte flexível de PoE. Então, o nosso PoE ele foi melhorado pensando em eficiência energética, nós já vamos falar sobre isso. Enhanced Security, a gente consegue entregar uma segurança muito melhor com a nova modelo de criptografia WPA3, que até então era WPA2, a criptografia aumentou muito. E não só a criptografia aumentou muito, mas a grande novidade é o que a gente chama de Enhanced Open. Nós conseguimos agora padronizar um método de criptografia em rede aberta. Essa é uma grande novidade dos novos padrões. Então, para redes do tipo guest, em que o usuário encontra uma rede sem chave, clica nessa rede e, por exemplo, é redirecionado para um portal, até então essa rede era aberta sem nenhum tipo de criptografia. Com esses novos padrões de criptografia, nós conseguimos fazer uma criptografia baseada no hardware do cliente, no hardware do access point, e manter a experiência do usuário, que é uma experiência de rede aberta. Tá? Falando um pouquinho dos diferenciais da Aruba, então a Aruba pegou o seu conhecido client match e aplicou um grande diferencial em cima de access points AX. Qual que é o objetivo da Aruba? Utilizar a funcionalidade de client match para trazer todos os devices com capacidade de AX para um access point AX. Então, a gente tem, num ambiente, por exemplo, de alta densidade, diversos access points. A gente tem clientes N, B, G, AC e clientes AX. Então, o Client Match ele vai fazer, de uma maneira inteligente, uma negociação entre os clientes e o access point, dizendo, olha, se conecte nesse access point, pode ser aparentar que ele tem até uma potência menor do que o outro AP, mas por se tratar de um access point que está servindo clientes AX, nós conseguimos trazer um throughput muito elevado para você. Então, a ideia é a gente fazer uma migração automática sempre que for possível de todos os clientes AX para um único AP, ou um único canal de um AP. Nós pegamos já a inteligência que a gente tinha de AirMatch e agora nós aprimoramos. O AirMatch agora ele é baseado em inteligência artificial. O que o AirMatch faz? O AirMatch ele faz um planejamento de radiofrequência. Então ele controla a potência, ele controla canal, para minimizar e aumentar sempre pensando em throughput. Então o AirMatch ele vai adequar a área de cobertura e os canais e potência para um ambiente mais próximo do perfeito. Com a inteligência artificial, o que nós temos embarcado nestes access points? Eles analisam como que é o tipo de tráfego dependendo do horário. Então, por exemplo, nós sabemos que de final de semana o tráfego é muito pequeno e durante a semana, das 8 às 18, o tráfego é muito grande, um exemplo. A inteligência artificial vai fazer um planejamento de potência e canal baseado em horário e tráfego. Então, a gente não olha mais apenas ocupação de canal e potência, a gente olha também tráfego. Então, nós sabemos que os access points, por exemplo, do andar número 3, toda segunda-feira às 8 da manhã fazem uma conferência via Skype. O AirMatch ele leva em consideração as aplicações e a necessidade de throughput das aplicações para fazer uma adequação de canal e potência mais assertiva. Tá? O nosso APPRF, que nós temos já desde a linha N,
que é a capacidade dos nossos access points de fazer um DPI e conhecer as aplicações a fundo. Então, conhecendo as aplicações, nós temos uma assinatura embarcada no access point de mais de 2.000 aplicações. E um diferencial da Aruba é que a gente pode customizar também as aplicações. Então, por exemplo, eu desenvolvi em casa uma aplicação que hospeda num servidor X numa porta Y. Eu consigo customizar essa aplicação dentro da minha rede para que o tráfego dessa aplicação possa ser tratado de uma maneira diferente. Então, isso também está embarcado nos Access Points Wi-Fi 6 sem a necessidade de renovação de algum tipo de assinatura, como, por exemplo, em todos os firewalls. Então, o APPRF ele tem capacidade de identificar, priorizar, negar e trabalhar todas essas aplicações em sua origem. Para isso, o Wi-Fi 6 é muito importante porque, como a gente consegue fazer aquela divisão no tempo para ganhar muita eficiência, então a gente consegue utilizar o FDMA junto com o APPRF para que o Access Point conheça a aplicação do usuário final. Conhecendo essa aplicação, ele fazer a distribuição mais adequada possível dos slots de tempo para aquela aplicação. Então, se ele sabe que o cara está numa sessão de Skype for Business, por exemplo, apenas com áudio, ou algo do tipo que a gente está fazendo agora, um webinar, que eu tenho uma imagem estática, então eu não tenho um vídeo, não tenho um alto throughput, e tenho uma voz rolando ao mesmo tempo, que também são pacotes muito pequenos. Então, o APPRF ele vai conhecer esse tráfego e vai alocar no Access Point uma janela de tempo adequada para que eu tenha um fluxo constante de upload e download dentro do mesmo canal. Como eu comentei no slide anterior, IoT Ready, então o Ready era o grande objetivo por trás do Wi-Fi 6, era a conectividade universal. Então temos o que a gente já tinha, que era o Bluetooth Beacon embutido, só atualizamos o hardware de Bluetooth 4 para Bluetooth 5 e adicionamos o Zigbee. O Zigbee tem sido utilizado como o maior padrão para IoTs no mercado. Então aqui a gente coloca como exemplos fechaduras digitais de hotéis, retail, câmeras, extintores. Então todos esses dispositivos, esses sensores, eles vêm vindo acompanhando o padrão Zigbee. O padrão Zigbee ele é um padrão de baixíssimo throughput. A ideia não é ter throughput, porque um sensor ele não quer trafegar muitos dados, ele quer simplesmente dizer, por exemplo, a temperatura de um ambiente. Então é um pacote muito pequeno. Então ele é pensado não em throughput, ele é pensado em eficiência energética. E nós temos nos nossos Access Points AX, integrado esses sensores que podem servir como gateways para esse ambiente Zigbee também. O Bluetooth 5, então nós somos o primeiro fabricante a entregar Bluetooth 5 nos Access Points para também ser utilizado como localização ou asset tracking. É algo que a Aruba vem trabalhando nos últimos anos, tem uma plataforma muito consistente chamada Meridian. Então a gente consegue localizar os nossos devices, os nossos dispositivos, os nossos usuários dentro da nossa rede. Então a gente consegue, por exemplo, eu tenho um supermercado e eu quero saber aonde os meus usuários mais andam dentro do supermercado. Então eu consigo com o Bluetooth fazer um track muito refinado com uma performance muito boa, rápida, tempo real, e saber com uma precisão de 1 a 2 metros aonde esses dispositivos estão. Tá? Enhanced Security. Como eu comentei, uma das grandes novidades, não por trás do Wi-Fi 6, mas foi lançada praticamente junto com o Wi-Fi 6, é o WPA3 e o Enhanced Open. Com isso, a gente está pensando muito em segurança. O WPA2 tinha alguns gaps, o WPA3 veio para resolver todos esses gaps de autenticação e criptografia dos dados. Então, o WPA3 serve tanto para a chave PSK, que é aquilo que a gente está acostumado na nossa casa. Então, por exemplo, qual que é a senha do Wi-Fi da minha casa? Essa é um WPA baseado em Pre-Shared Key. E
também serve para WPA3 Enterprise, que é uma autenticação através de um servidor de autenticação, por exemplo, um servidor do tipo Radius. Então pode ser baseado em certificado digital ou não, mas não é mais um Wi-Fi baseado em senha, é um Wi-Fi baseado em usuário e senha. E, por último, o Enhanced Open, que é o que eu comentei, que é a chance da gente conseguir criptografar os dados em uma rede aberta. Então, temos uma rede aberta do tipo GUEST, por exemplo, e conseguimos criptografar com uma chave única o dado de cada usuário nessa rede. Outro ponto que a Aruba entrega é o que a gente chama de Always On Network. Então, a ideia da nossa rede é uma rede sempre ativa, porque a nossa ideia é que os prédios passem, os ambientes passem a ser 100% Wi-Fi. Então, imaginem, por exemplo, num hospital, qual que é o tempo de parada que a gente pode ter dentro de uma rede. Numa fábrica 24/7, qual que é o tempo de parada que a gente pode ter numa rede. Com o AOS 8, que veio há 2 anos, a gente consegue fazer, por exemplo, o que a gente chama de Seamless Roaming ou Live Upgrade da nossa rede. A gente pode atualizar um controlador, atualizar os access points, sem que a rede sinta fazendo isso de uma maneira muito transparente para o usuário. O usuário jamais vai saber que a rede está sofrendo um upgrade, por exemplo. Outra novidade do Wi-Fi 6 é a capacidade que a gente tem de gerenciar a energia no access point. Então, se eu não tiver um dispositivo do tipo inteligente ao ponto de controlar todo o meu ambiente, que é o que esse slide demonstra, por si só, os access points Wi-Fi 6 eles já têm a capacidade, com a inteligência artificial, de identificar os momentos em que os APs estão sendo subutilizados, ou seja, que ele tem pouco usuário autenticado a ele, ou nenhum, por exemplo, no final de semana, e ele consegue baixar muito a sua transmissão e o seu gasto energético, com a finalidade de manter a área de cobertura, mas de gastar muito pouca energia com o consumo de energia para a própria alimentação do AP, por exemplo, por PoE. Já nesse slide, a gente tem ainda algo a mais. Nesse slide, a gente tem uma nova funcionalidade que a Aruba tem, chamada Net Insight, que ela também, com inteligência artificial, ela fica o tempo todo analisando o ambiente. Então, por exemplo, aqui nessa foto, a gente tem o evento da Aruba do ano passado, o Atmosphere, em Las Vegas. O que está em bolinha preta são access points desligados, e o que é bolinha verde são access points ligados. O que o Net Insight faz? Ele fica analisando a quantidade de usuários autenticados em determinados pontos, no qual eu tenho mais do que um access point servindo aquela área. Isso serve para ambiente de alta densidade, por exemplo, auditório, universidades. Então, ambiente onde eu tenho mais de um AP servindo a mesma área, o Net Insight ele fica analisando o ambiente o tempo todo. E se eu tenho poucos usuários no qual poucos access points atendem esse local, ele simplesmente vai no switch e desliga o PoE daquela porta. Então o access point fica efetivamente em shutdown. Então o consumo energético desse access point vai a zero. Conforme esses usuários vão chegando, o Net Insight vai reavaliando e ligando AP um a um até a gente ter todos os APs ligados, se for a necessidade de densidade de usuários. Então a gente consegue ter uma eficiência energética muito grande com esses access points em ambientes de alta densidade. Por fim, vamos falar um pouquinho de como preparar sua rede para o Wi-Fi 6. Com o Wi-Fi 6, nós temos algumas novidades, como eu comentei, não no tipo throughput. O throughput ele continua muito similar ao Wi-Fi AC, só que agora nós temos a capacidade de entregar esse throughput de uma maneira real. Com isso, a gente passa a ter algumas necessidades extras, tá? Então, se eu quiser uma rede AX no meu ambiente, eu preciso sair trocando todos os meus switches e cabeamento? A princípio, não. Mas quando você tiver uma rede AX com muitos dispositivos AX conectados e quiser entregar realmente o throughput nominal da rede para o seu usuário, algumas pontos de atenção têm que ser tomados. Primeiro,
Os access points AX de high-end, o que são high-end? Aqueles access points da linha que suporta uma grande quantidade de usuários simultâneos autenticados, ou seja, 8 fluxos simultâneos de tráfego, todos eles em AX, todos eles com FDMA. Para isso eu preciso de um AP mais potente, então eu preciso de um PoE mais potente. Então eu preciso trabalhar com 802.3 BT, que é a capacidade de eu entregar até 60 watts num cabo Cat6. Se eu não for um access point high-end, com menor quantidade de fluxos para uma menor quantidade de dispositivos simultâneos, podemos continuar trabalhando com 802.3 AT. O AF não é mais suportado para access points AX. O AF ele entrega até 15 watts por porta e o AT até 30 watts por porta. Então a gente precisa de PoE AT. Outra capacidade que nós temos que ter em mente para um futuro é o Smart Rate. O Smart Rate, o que ele faz? Com um cabo Cat5e ou Cat6, no mesmo cabeamento, ele passa a não entregar mais 1 GB de throughput para o Access Point. Ele passa a entregar 2,5 ou 5, dependendo do modelo do Access Point. Então, com o mesmo cabo, a gente pode entregar um throughput na rede cabeada de 5 GB para esse AP. Isso é muito importante porque pensando que a gente vai ter 2 rádios, 2.4 e 5 no access point, vários fluxos simultâneos e muitos usuários conectados no alto throughput, se a gente limitar a rede cabeada a 1 GB que temos hoje, aí passa a ser o nosso novo gargalo e não mais o Wi-Fi como era antigamente. Pensando então em segurança, nós podemos pensar também no WPA3. Então o WPA3 não é uma exclusividade do Wi-Fi 6. Para quem já tem os equipamentos Aruba até a linha C, um simples upgrade de software para a versão 8.5 dos APs do tipo Instant ou do tipo controlados por controlador suportam o WPA3. Então é importante a gente pensar nisso também. Parte de segmentação dinâmica, então a gente pode aplicar a mesma política para o usuário cabeado e o usuário Wi-Fi. Isso a gente pode pensar antes do Wi-Fi A6, para que quando a gente entregue o Wi-Fi A6, a experiência do usuário possa ser plena. Tanto cabeada quanto Wi-Fi, ele sentir a mesma experiência de utilização. Economia de energia, como eu comentei. E continuamos com os access points da Aruba sendo flexíveis. Então, os access points são flexíveis do tipo gerência. Então, a gente pode monitorar os access points tanto em cloud com a Aruba Central ou em casa com um servidor virtualizado do Airwave, por exemplo, ou mesmo diretamente no access point com a solução Instant. O access point, o hardware é sempre o mesmo. É o que a gente chama de Unified Access Point. Então, o Access Point ele é único e ele serve para todos os tipos de gerência, com Airwave Central ou diretamente no AP. E a flexibilidade de deployment, que é o que eu comentei, pode ser tanto Aruba Instant, ou eu controlar o Access Point direto no AP, ou utilizar ele através de uma controladora. O hardware do AP é sempre o mesmo. Aqui temos a linha nova de Access Points Aruba. Então eu coloquei até em laranja aqui da linha direita a linha 500. A linha 500 foi lançada neste final de semana. Ela deve estar homologada pela Anatel em breve. Aí a gente acredita que mais uns 30 dias. A Anatel não está demorando mais tanto tempo para fazer a homologação. Os outros APs, o 510, 530 e 550, todos já estão disponíveis e homologados. Então já estão à venda, sendo comercializados. Uma tabela simples aí de comparativo. Então, na última coluna a gente pode ver, na última linha, a gente pode ver qual que é o throughput máximo que a gente pode atingir no Access Point. Então, no Access Point de entrada até 1.7 GB, depois 3 GB, 3 GB e meio e 6 GB. Então, isso sempre pensando na quantidade de fluxos simultâneos. Então, nós temos o throughput máximo atingido por usuário, ele nunca vai passar de 1.2 GB, mas com a quantidade de rádios, todos eles são dual rádio, mas com a quantidade de fluxos simultâneos por rádio, nós conseguimos chegar num throughput de até 6 GB num único access point.
Tá? Outro ponto interessante é a penúltima linha, que é a indicação de clientes por access point ou por rádio. Todos os access points são dual rádio, então a gente tem a frequência 2.4 e 5. O AX foi desenhado para ter a mesma eficiência nos dois canais. Então, o nosso access point de entrada, a indicação é de até 75 devices por canal. Ou seja, somando-se os dois canais, 150 devices no mínimo por access point Wi-Fi 6, na linha 500. E no outro lado, a linha 550, a gente consegue, na prática, até 400 usuários. Então, são 400 usuários de indicação. Nós podemos colocar até 2.000 usuários no mesmo access point, mas com eficiência e throughput elevado, até 400 usuários no mesmo access point. Bom, gostaria de fazer o encerramento. Gostaria de agradecer a presença de todos. Novamente os meus contatos, caso tenham qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail, por telefone, fixo, celular. E fica aqui o convite também para o nosso evento Atmosfera, o evento anual da Aruba. É um evento que vai ser um dia inteiro falando de tecnologia, é um evento totalmente gratuito, basta se inscrever e estar presente no Golden Hall dia 7 de novembro de 2019. Ok, pessoal, agradeço a presença de todos, muito obrigado.